Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por estar aqui nessa noite mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, a sua esposa, pela vida de cada um dos irmãos. Como já foi falado desde o início do culto, né? Eu cheguei no começo aqui, as orações que o nosso irmão está orando, tem falado aqui que Deus mandou Noé preparar uma arca, preparar um povo, mas o povo não deu ouvido, né? E se a gente ficar observando desde o início do culto, o Espírito Santo de Deus, ele já tem falado de várias maneiras. Deus usou a vida do pastor para falar da vida de Cristo, e Deus tem falado através dos louvores, das oportunidades. E se eu saísse daqui agora, eu já sairia com posse de vitória. Mas como nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e não a nossa, eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração quando eu estava aqui orando. Já sou grata a Deus pela confiança, pastor, que Deus possa abençoar grandemente. E quero louvar a Deus também pela humildade do povo dessa casa. Que vocês continuem assim, porque o Senhor se agrada. E quando a gente retorna, é porque a gente se sente bem. E eu senti muito bem estar aqui nessa casa. Falei para meu esposo, como na nossa igreja os dias de culto são diferenciados aqui, eu estarei, assim que o Senhor permitir, contribuindo com os irmãos. Porque eu senti muito bem, saí daqui com meu coração alegre e tomei posse da vitória. Porque no culto anterior, irmãos, eu não poderia deixar de compartilhar isso com a igreja. Deus usou o pastor para falar de pessoas que despedem, pega a sua bênção, né? Chega no momento que está cansado, foi pregado aqui de lavar as redes e querer voltar para casa. E eu confesso para os irmãos que nesses 18 anos de caminhada, eu estava me sentindo cansada, sobrecarregada, e na semana passada, no domingo, eu fui lá na igreja entregar para o pastor, levar o instrumento da igreja que estava comigo, levar a pasta do grupo das irmãs e conversar com o pastor que eu não queria estar mais na direção do trabalho. E ali o pastor falou, irmã, não faça isso porque não é o tempo do Senhor. Eu falei, irmãos, a gente tem que doar para os irmãos aquilo que a gente tem. E o Senhor, ele tem me ensinado isso. Só que tem hora que a carga ela fica tão pesada que a gente quer descansar, né, pastor? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o nosso descanso não é aqui na terra, é lá no céu com o Senhor. E nós temos que honrar o Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E eu saí daqui abençoada com a palavra, através da vida do pastor, do pregador, e saí daqui com a resposta, o qual eu vim buscar no Senhor. Porque eu falo para o Senhor, eu não quero que o Senhor use pregador para me entregar a revelação, porque eu sei que Deus usa na revelação. Mas a maior revelação, ela está aqui, ó, a palavra de Deus. E Deus, ele usa na simplicidade os pequenos. E eu saí daqui abençoada. Amém, igreja? Vamos entrar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Eu estava ali folheando a palavra do Senhor. Confesso com os irmãos que eu tinha estudado uma palavra em casa que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Mas eu não costumo fazer a minha vontade, mas a do Senhor. Porque quando eu renunciei a esse mundo, abri mão da vida que eu tinha para servir a Deus, eu fiz o Senhor um compromisso. Prometi a Ele que quando ia essas folhas de vida, eu iria adorar o Senhor nessa terra e queria fazer a vontade dEle. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém, igreja? Livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo 19. Vamos ler alguns versículos. Amém, igreja? Que nos diz assim: o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-se as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe
em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os maus. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Somente até aqui, igreja. Pode tomar seu assento. Quando eu olho para essa palavra, irmãos, que me chama muita atenção, está falando de um homem rico que tinha tudo e de um homem pobre que não tinha nada. Mas muitas das vezes nós achamos que ser rico é alguém que tem a sua melhor casa, o seu melhor carro, que tem o seu maior patrimônio, que tem tudo aquilo que deseja. E às vezes a gente pensa que ser pobre é alguém que está ali numa calçada, embaixo da ponte, sem ter sequer o alimento do dia a dia, ou um teto para abrigar. Às vezes a gente faz essa comparação achando que é isso. Mas quando eu olho para essa palavra, eu entendo ela de uma maneira diferente. Que muitas das vezes, irmãos, ser pobre não é não ter nada. Ser pobre muitas das vezes, existem pessoas dentro da própria casa de Deus, que ele é rico de bens material, mas ele se torna pobre porque ele é uma pessoa miserável de espírito. Ele tem tudo, mas ele não consegue enxergar o seu irmão que está do lado, que precisa, muitas das vezes, não é nem do bem, mas apenas de um abraço. E quando eu olho também para algumas pessoas que ele diz que é pobre, ele pode até não ter nada, mas ele se torna rico porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é cheio da graça, do amor, e ele consegue, mesmo não tendo nada, ele consegue dividir um pouco que ele tem com aquele que precisa. E é isso que nós precisamos, irmãos, entender nos dias de hoje. Porque hoje eu tenho passado em alguns lugares que eu tenho visto alguém falar assim: se está nessa prova é porque ele pecou, ele está no lugar que ele precisa estar. Ah, se esse irmão está passando fome, é porque ele é um preguiçoso, miserável. As pessoas estão tirando suas próprias conclusões, esquecendo de olhar para a palavra do Senhor. E é tempo, irmãos, de nós despertar do sono, começarmos a colocar no lugar para o qual nós somos chamados, para amar nossos irmãos como a nós mesmos, porque nós não fomos chamados como juiz nessa terra. O único juiz ele chama Jesus Cristo, porque hoje ele é o meu e o teu advogado, mas naquele grande dia que está perto, ele será o nosso juiz. Mas hoje eu vejo muitas pessoas que ele tomou o lugar de juiz. Ele não consegue mais amar nem a Deus, nem a si mesmo. Porque quando eu olho para mim, que eu me amo, eu me respeito. E quando eu me amo e me respeito, automaticamente eu vou querer fazer isso com o meu próximo. Eu vou dar para ele aquilo que eu gostaria de receber. E nessa noite eu quero estar dando aqui para essa palavra. Eu gostaria que os irmãos continuassem com a sua Bíblia aberta aí, onde a gente leu, que a gente vai dar uma passeada aí na palavra. Em Lucas 16, onde a gente leu, e o versículo 19. Eu quero estar dando um tema para essa mensagem de hoje, o qual nos fala de 5 coisas, irmãos, que nós lemos dentro dessa palavra. 5 coisas que hoje está acontecendo. Era para estar dentro da casa do Senhor, era para estar na vida dos irmãos, de homens e mulheres de Deus que clamam, que buscam, que vêm no culto, todos os cultos, que
que às vezes vai na igreja de segunda a sexta, mas ele não consegue ver a diferença na vida. E às vezes ele põe a culpa no ministério, no pastor, ele põe a culpa em todo mundo, mas esquece de olhar para nós mesmos e falar: eu sou o culpado por isso. Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos deixou bem clara nesse texto que nós lemos. A primeira coisa, são 5 coisas que está hoje dentro do inferno. Pessoas que morreram porque não deram ouvido a palavra do Senhor. E hoje, dentro dessa palavra, lendo essa palavra, eu pude compreender que está lá dentro, que era para estar aqui dentro da casa do Senhor. Talvez você esteja falando: pastora, que absurdo. O que poderia estar dentro da casa do Senhor que não está em muitos lugares, mas que está no inferno? A primeira coisa, irmão, nós lemos lá no versículo de número 23. Se alguém puder ler, amém, eu agradeço. Vamos ler aí o versículo 23 para entender uma das primeiras coisas que está lá no inferno, que era para estar dentro da casa do Senhor hoje, e tem faltado, infelizmente, em alguns lugares. Versículo 23, amém? E no Hades ergueu os seus olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém, deixa. Está aí a primeira coisa, visão. A palavra do Senhor diz que esse homem de lá do inferno, ele teve visão para ver aquele pobre que tanto ele humilhou, que quantas das vezes ele negou um copo de água, quantas das vezes ele negou um pouco de comida, talvez aquilo que ia até para o lixo. E ali Deus permitiu ele ter visão para enxergar o pobre ali no seio de Abraão. E quantas das vezes na minha e na sua vida falta visão espiritual? Às vezes o pastor está aqui na obra de Deus, ele precisa de um obreiro que se dispõe a varrer o templo, arrumar, lavar as cadeiras, né, pastor? Às vezes o pastor precisa de alguém para ir levar uma cesta básica ou para trazer 1 quilo de alimento para ajudar o irmão. Mas por falta de visão espiritual, muitas das vezes a gente não consegue ver a necessidade da obra. E quando o pastor se dispõe, ou alguém se dispõe a fazer, ainda tem aqueles que são mais cegos ainda, que levantam para criticar. Ele não quer fazer, mas ele também não quer que você faça. Eu digo isso porque são 18 anos de caminhada, como o nosso pastor estava falando. Fazer a vontade do Senhor, irmãos, não é fácil, é difícil. Mas a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflição, mas é para eu e você ter bom ânimo. Porque assim como Cristo venceu naquela cruz, eu e você com Ele também venceremos todas essas perseguições que vêm para aumentar a minha e a tua fé, que vem para nos mostrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, há necessidade de nós orarmos e pedir ao Senhor que nos dê visão espiritual, para entender a vontade do Senhor, para enxergar as coisas do alto, não ficar preocupado de enxergar as coisas dessa terra, porque tudo isso aqui, irmãos, é passageiro. E muitas das vezes nós ficamos cegos com as coisas do céu, preocupados em enxergar as daqui da terra. Estamos perdendo o foco, que é a salvação, amém? A segunda coisa está no versículo de número 24. Alguém pode ler? Abraão, então, chamando, disse: Pai, Abraão tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe água profunda e nada de. Eu não estou pegando direito do osso. Que molhe a ponta do seu dedo e refresque a língua. Porque estou atormentado nesta chama. Amém, irmãos? A segunda coisa, clamou. Ali ele sentia a necessidade de clamar, de pedir socorro, porque ele sentia ali queimando. E você, irmãos, nessa noite, será que você tem tirado um pouquinho do tempo que não é seu, é do Senhor, para clamar? Aquele que já tem feito tudo para mim, por mim, para você e por você. Glória a Deus, aleluia. E quantas das vezes a gente passa o dia inteiro na
que tem que dormir cedo, porque amanhã nós temos que trabalhar, temos que trazer o sustento, temos que fazer isso e aquilo. Estamos deixando Deus como algo importante na nossa vida. E nessa noite eu quero que você entenda que importante na minha e na tua vida é o esposo, é a esposa, é os filhos, é o trabalho, é o seu lar. Deus, Ele não tem que ser visto na minha e na tua vida como importante. Não que Ele não seja, mas nós temos que ver Ele como prioridade. Ele tem que ser o primeiro em todas as situações da minha e da tua vida. Não tem horário, irmão, para você levantar correndo. Eu digo isso por experiência própria. Se você levantar hoje e primeiro você vai fazer as coisas, o café, a correria, e depois você agradece a Deus, seu dia parece que vira uma bola de neve. Mas se você levantar e lembrar que você tem Deus como a sua prioridade e agradecer Ele, entregar o teu dia na mão dele, você consegue fazer coisas e as coisas dão tão certo que você no final do dia você fala: meu Deus, isso eu nem estava nos meus planos, mas Deus Ele faz. Então, irmãos, temos que aprender a colocar Deus como prioridade na nossa vida, e as demais coisas Ele vai acrescentar, porque a palavra do Senhor diz isso: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a palavra do Senhor diz que aquele homem ele clamou em desespero. E eu e você temos que clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor pela minha, pela tua vida, pela obra do Senhor, pelas vidas que estão perecendo, irmãos, pela família. Porque já tem esposo que não clama mais por esposa, esposo assim vice-versa, que não tem mais paciência, estão sobrecarregados, olhando para os problemas, esquecendo de olhar para Deus como prioridade, que esses problemas têm sobrecarregado e muitos já não têm força mais para lutar. E a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Deus Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E a terceira coisa ainda está no versículo que nós acabamos de ler, 24, que diz que aquele homem, ele teve sede da palavra de Deus. Ele precisou morrer e ir para o inferno para poder ter visão, clamar e ter sede da palavra de Deus. E nessa noite, você tem tido essa sede? Você tem tido essa vontade de beber dessa água? De ir até essa fonte? Quantas vezes na semana você tem tirado o teu tempo para ler e meditar na palavra do Senhor? Ou muitas das vezes você passa meses e anos. Como eu escutei um testemunho do pastor, que ele, todo final de ano, o casal convidava ele para ir ali para a ceia de Natal. E naquele dia Deus usou o pastor convidado para ele pegar uma colher e colocar na Bíblia daquela irmã, dona da casa, e deixou ali. E quando o pastor saiu, a irmã falou para o esposo que o pastor tinha roubado a colher dela. E ali ela passou o ano inteiro perturbada com aquilo, julgando o pastor de roubo. E no próximo ano estava lá o casal de novo. E quando chegou ali, ela não aguentou. Ela perguntou para o pastor por que ele tinha roubado a colher. E ele falou: irmão, dirija até a sua Bíblia e abre, porque a colher está lá. Fazia um ano que a irmã não tinha aberto a Bíblia para examinar as Escrituras. Então, irmãos, é muito sério. Estamos perdendo tempo muitas das vezes com tantas coisas. Temos curiosidade de ler uma revista, temos curiosidade de sentar na frente da televisão para assistir coisas que preenchem a nossa carne e nos afastam da presença de Deus. Perdemos tempo com tantas coisas passageiras, mas não temos tempo de examinar as Escrituras. Como pode você dizer que quer morar no céu, que conhece esse Deus, se você não examina as Escrituras? Então, se nós dizemos que queremos morar no céu, que vamos morar no céu, mas não temos a capacidade e ter o hábito de ler a palavra do Senhor, nós somos mentirosos. Mentimos para Deus, para nós mesmos. E é tempo de nós despertar do sono, irmão. Porque existe país por aí que não se pode mais usar a Bíblia. São pessoas que estão sendo mortas de maneira muito triste por mencionar o nome de Cristo. Eu e você temos o privilégio de ter várias Bíblias em casa, de ter tempo para ler. Temos saúde, como muitos já não têm. Como nosso irmão falou, sem o óculos estavam com dificuldade de ler. Quantas pessoas já perderam a visão, não conseguem mais ler, depende dos outros para ler. E eu e você, nessa noite, estamos aqui saudáveis, com a saúde perfeita, e nos sentimos cansados, e às vezes viemos no culto porque é obrigação, porque o pastor vai sentir minha falta e vai perguntar por que eu não vim.
E a obra de Deus, irmão, não é obrigação, irmãos. É por amor que a gente tem que fazer. É amor. E eu tentei, eu falei, eu vou entregar o trabalho e eu vou tentar. Eu quero umas férias, né? Mas não adianta, irmãos. Tem pessoas que não servem nem para desviar da presença do Senhor. E eu sou uma delas. Porque nesses 18 anos de caminhada eu já passei por coisas assim absurdas. Mas eu nunca vi nada para me entristecer. Eu falar, eu vou deixar, porque Jesus não tem nada a ver com o que o mundo e as pessoas fazem comigo e com você. Não foi o vizinho que morreu por mim e por você. Não foi o esposo ou a esposa que morreu por mim e por você. Foi Jesus. E é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E por que quando aparece a primeira provação você quer deixar dele? Quer botar a culpa nele, esquecendo que ele já fez tudo por mim e por você. Amém, igreja? E a quarta coisa que está no versículo de número 27, eu gostaria que alguém lesse, amém? E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Amém, igreja? Amém. Ali também ele sentiu o desejo missionário. E você nessa noite? Que desejo você tem sentido? Você tem sentido desejo de fazer a obra do Senhor? Você tem feito o que o Senhor colocou nas tuas mãos? Ou você está preocupado com carteirinha ou com cargo? O que tem preocupado você nessa noite? É se você está sentado aqui atrás? Ou se você está lá na porta como o obreiro está ali? O que tem preocupado você, igreja? Você sabe qual o maior cargo que o Senhor deu para mim e para você? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas na verdade, quando a gente vem para a igreja, a maioria das vezes, no começo do primeiro amor, você está doido para varrer, para limpar, para evangelizar, para visitar, para orar. Tudo que o pastor falar eu quero, estou pronto para fazer, né, pastor? Mas ele vai passando uns tempos, meses, anos, vai vir as tribulações, a afronta e você vai se esfriando. E a única preocupação que resta é o cargo que o pastor vai te dar, é a unção que ele vai ungir você, é a carteirinha que você tem. E tudo isso, irmãos, é títulos que vão ficar aqui na terra. Então nessa noite eu quero dizer para você, não importa o que o Senhor colocou nas tuas mãos, faça com amor. Não te preocupe com o dia da manhã, porque o maior cargo que você possa ter é o desejo do coração de servir e fazer a obra do Senhor. Se não tiver isso, para nada serve a carteirinha que você tem de mim. Eu digo isso com experiência própria, irmão. Quando eu conheci o Senhor Jesus, que eu abri mão do mundo para servir a Ele, eu comecei ali, o meu maior desejo até hoje que eu gosto de fazer é limpar, é arrumar a casa do Senhor, preparar evento, essas coisas, tá ali, fazer visita, campanha lá. Eu gosto desse negócio. Meu negócio é campo, é fora. Não estou preocupado com cara dentro de igreja, não. Mas quando o Senhor tem chamado, não adianta você fugir. E eu fugi durante muito tempo. Fui consagrada ali a diaconisa, depois a missionária, fugi. E quando o pastor falou, Deus mandou ungir você pastor, eu fiquei fugindo do culto. Todo mundo de obreiro, pastor. Que colocava uma lista dos obreiros. Eu falava de novo, o pastor colocou meu nome. Chegava lá nas representações, pegava a Bíblia, morava do lado da igreja, nem para casa. Aí o último culto, Deus usou um irmão que veio do Mato Grosso do Sul e falou, Deus mandou, me trouxe de lá para aqui, mandou trazer esse óleo, azeite ungido, virgem, ficou 40 dias no monte em Israel. E ele disse que hoje, se você quiser fugir, ainda tem que pegar a chave e correr para a casa do vizinho. Aí isso foi dentro da minha casa. Deu uma campanha de 21 dias. E naquele dia, eu, tremi na base. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí meu pastor estava sentado e falou, você quer correr? Eu te dou a chave de casa, né? Brincando comigo. Tá ali meu esposo, né? Que na época não era meu esposo, que é testemunho disso. E ali Deus fez uma grande obra, irmãos. E faz 8 anos nessa caminhada, mas para mim eu nunca deixei de ser apenas uma serva do Senhor e obreira na casa de Deus. E a maior oportunidade que eu tenho é quando eu acordo e sei que o Senhor me deu mais uma chance para me enxergar e poder fazer algo de melhor para a presença dele. Amém, igreja? E no versículo 28, pode ler, irmãos.
Nós vamos falar da quinta coisa que está lá no inferno hoje, está necessitado em muitos ministérios, em muitos lugares. Eu quero crer que aqui nessa noite não é o caso deste lugar, porque eu tenho observado e saí daqui, até comentei com meu esposo que eu fico muito feliz pelo pastor dessa igreja, porque esse ministério é um lugar que tem palavra. E é por isso que eu estou aqui de volta, irmãos, porque está faltando. Eu gosto de ir num lugar que tem Bíblia, palavra, porque é a palavra que liberta, que transforma, que cura, que restaura. É ela que me ensina e te ensina a chegar até o céu. Amém? Versículo 28, pode ler. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar que também. Amém, igreja? Amém. Ali a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele se arrependeu. E nessa noite, você tem parado no decorrer dos dias? Tem se arrependido? Às vezes de falar algo que magoou teu irmão, às vezes algo que você fala para teu esposo que fere, para tua esposa, palavras que você fala para os pequenos que você julga como um pequeno na casa do Senhor. Será que no decorrer dos dias, irmão, nós temos a capacidade, a humildade de trocar os joelhos na nossa oração e falar: Senhor, perdoa-me, porque eu sou falha, sou pecadora? Será, irmãos, que nós temos feito isso? Ou simplesmente achamos no poder de julgar o nosso irmão? Porque é muito fácil olhar para a irmã e ver o erro da irmã. O difícil é olhar para mim, é olhar para nós mesmos e reconhecer que nós somos falhos. É muito fácil, irmão, abrir a boca e xingar alguém ou falar algo que fere. Mas com a mesma boca e a mesma capacidade e ousadia que temos de ferir alguém, às vezes com palavras muito duras, não temos a capacidade de olhar e pedir perdão. E precisamos começar a aprender a fazer isso, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos ensina que se eu não perdoo o meu irmão que está do meu lado, como que eu posso trocar os joelhos, orar ao Pai Nosso, pedindo perdão a Deus? Somos hipócritas, né? E somos mentirosos quando nós fazemos isso. Porque nós oramos o Pai Nosso, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, ou seja, nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o nosso irmão que nos feriu, que nos magoou, a irmã que olhou para nós com a cara feia, não deu a paz do Senhor. E assim a vida vai indo todos os dias. E é tempo da gente começar a fazer uma análise da nossa vida. É tempo da gente fazer, irmãos, tirar um raio-x dentro do nosso coração, começar a examinar os nossos pensamentos e ver se verdadeiramente estamos sendo verdadeiros cristãos na terra. Porque ser crente é muito fácil. Ter uma saudação, vir um culto de 2 horas e ser crente cristão aqui dentro é muito fácil. Mas esquecemos que o olho do Senhor está como chama de fogo, contemplando a minha e a tua vida. Lá no nosso lar, lá no trabalho onde a gente trabalha, na rua onde a gente passa, com o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. E a gente esquece disso no decorrer dos dias. Esquecemos, às vezes, falamos: o pastor não está aqui me vendo. Irmãos, isso é uma coisa que eu aprendi. Nunca faça nada. Se você for fazer alguma coisa que alguém não pode ver ou saber, não faça. Porque certamente isso desagradará ao Senhor e entristecerá o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é tempo de nós começar a ser ricos de espírito, ricos de amor para com nossos irmãos, para com o nosso Deus. Porque quando nós amamos, irmãos, nós somos pessoas mais felizes. Amar o nosso irmão que está do nosso lado, que não conhecemos, é fácil. Amar aquele que nos persegue é difícil. Mas o Senhor diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Senão, será impossível ver a face do Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para com a amada igreja. Que nessa noite nós viemos sair daqui com visão espiritual. Que nós viemos sair daqui, irmãos, com mais desejo de clamar a Deus, de interceder a Deus.
Deus por aqueles que precisam. Há países aí fora precisando da minha e da tua oração. Há pessoas perdidas nas drogas, pessoas que estão do nosso lado, se destruindo, que não tem mais esperança. E às vezes o Senhor só precisa do meu e do teu clamor para alcançar aquela vida, como Ele alcançou a minha e a sua nessa noite. Eu e você, cada dia mais, precisamos nos arrepender na presença do Senhor. Intercede, desejo de fazer missão. O missionário, irmãos, não é aquele que tem carteirinha, não. O missionário é aquele que está pronto para ir fazer o ídolo do Senhor. Você não precisa que o pastor fale, irmão, vem orar. Isso é um desejo que eu e você tem que ter. Às vezes a gente olha para o pastor e acha que é fácil ser pastor. A gente quer trazer um monte de problemas e sobrecarregar o anjo da igreja. Irmãos, não é fácil estar na direção de uma obra. As responsabilidades caem tudo sobre quem está na direção. Mas o Senhor me deu e deu a você saúde. Foi para ajudar o homem e a mulher de Deus, o anjo da igreja, a buscar pessoas que estão lá fora, precisando de oração, de abraço. Mas muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de acomodados. Em vez de nós ser bênção e ajudar o pastor, a gente quer sobrecarregar. E quando o pastor não consegue atender os nossos pedidos, saímos murmurando, questionando, blasfemando, reclamando. E isso não é o que Deus tem para mim, para a tua vida. Ele disse que se nós clamar a Ele, Ele vai nos responder, vai nos anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. A palavra do Senhor também diz, em Isaías 59, que as mãos do Senhor não está encolhida, ela está estendida para abençoar a minha e a tua vida. E os ouvidos dele não está gravado, ou seja, tapado para não ouvir a minha e a tua oração. Se eu e você clamar, o Senhor Ele é fiel para ouvir, para abençoar, para curar, para restaurar, para libertar a minha e a tua vida. Eu digo isso porque eu tenho vivido esses milagres do Senhor. Se Deus prepara nova oportunidade, eu irei falar para a igreja parte do meu testemunho que Deus tem feito na minha vida. Porque Deus Ele transforma, eu sou prova viva, que Ele tira do lixo e transforma o homem e a mulher quando Ele quer. Porque eu tenho vivido isso, amém? Vai ter 9h30, você dá tempo de louvar? Amém? Vamos colocar de pé, igreja? Vamos adorar o Senhor? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração. Você que não tem mais força para orar, você que tem deixado de clamar ao Senhor, que nem ouvi uma irmã hoje, pastor, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não quero mais orar, porque Deus não ouve a minha oração. Não existe oração grande e pequena, irmãos, bonita ou feia. O que existe, que falta na minha e na tua vida, às vezes, é a humildade de dobrar o joelho, se arrepender e clamar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Ana, ela clamou ao Senhor só com lágrimas, quando já não tinha mais palavra. Mas o Senhor abençoou ela e Ele também quer te abençoar. Você que não tem mais vontade de fazer a obra, você que está aqui se sente capacitado, você que fala assim, o irmão é mais importante do que eu. Irmãos, vamos orar para Deus tirar tudo isso das nossas vidas, porque isso não provém do Senhor. Vamos pedir nessa noite